Você sabe que Deus te deu um potencial tremendo? Sabe ou não sabe? Agora, você sabe como liberar todo o seu potencial? Na aula de hoje vamos aprender juntos 3 pontos fundamentais para liberar todo o seu potencial. Ter fé em Deus, ter autoconfiança e conhecer a sua fonte de habilidades e talentos. Com a sabedoria do livro de Provérbios, vamos aprender como colocar esses princípios em prática e alcançar todo o nosso potencial. Então, não perca tempo, papel e caneta na mão e vem comigo. Mas se você não me conhece, eu sou o João Edson e você está em mais um Provérbios na Prática. Nosso provérbio de hoje é o 27:22, que nos diz assim: mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim continuaria tão tolo como antes. Para liberar todo o nosso potencial e não ser um tolo, é preciso estar disposto a aprender e a crescer. Muitas vezes nos tornamos tolos porque acreditamos que sabemos tudo o que precisamos. Achamos que não há nada mais para aprender e isso nos impede a crescer e alcançar todo o nosso potencial. No entanto, se quisermos alcançar nossos sonhos e objetivos, precisamos estar dispostos a aprender e a mudar. E um obstáculo muito comum que nos impede de liberar todo o nosso potencial é a falta de disciplina. Para aprender e crescer, é preciso estar disposto a trabalhar duro e se dedicar. Precisamos estabelecer metas e criar um plano de ação. E o mais importante ainda, precisamos ter disciplina para seguir esse plano e manter o foco em nossos objetivos. Uma das chaves para superar obstáculos como esse e liberar todo o nosso potencial é uma mentalidade de crescimento. Em vez de acreditar que já sabemos tudo o que precisamos saber, devemos estar sempre procurando maneiras de aprender e crescer. Devemos estar dispostos a experimentar coisas novas e a sair da nossa zona de conforto. E, acima de tudo, devemos estar dispostos a aprender com nossos erros e usar essas lições para crescer e melhorar. Um exemplo bíblico de alguém que tinha um coração disposto a aprender e a crescer é Davi. Quando foi ungido rei de Israel, não era forte ou experiente, mas Deus viu algo especial nele. Davi tinha um coração disposto a aprender e a seguir a Deus. E isso o tornou um grande líder. Davi enfrentou muitos desafios ao longo da sua vida, incluindo a batalha contra Golias, o rei Saul que o perseguia, a guerra contra os filisteus, mas ele nunca perdeu a fé e sempre confiou em Deus para ajudá-lo. Davi era humilde o suficiente para admitir os seus erros e aprender com eles, o que o tornou um líder sábio e compassivo. Por isso a importância de ter um coração disposto a aprender e a crescer para alcançar todo o nosso potencial. Precisamos estar sempre abertos a conhecer mais das Escrituras e sobre princípios que nos levam para um caminho de prosperidade. E não tenha medo de cometer erros ao longo do seu caminho. Para crescer, precisamos estar dispostos a aprender com nossos erros e usar essas lições para nos tornarmos cada vez melhores. E erros aqui eu não estou falando de pecados, mas de tentativas que às vezes não dão certo. E isso é normal para quem deseja prosperar. Portanto, se você quer liberar todo o seu potencial e não ser um tolo, siga o exemplo de Davi. Tenha um coração disposto a aprender e a crescer. Não tenha medo de enfrentar desafios e de cometer erros, pois é através desses erros que você vai aprender a crescer. Mantenha a humildade e a confiança em Deus em todos os momentos, e você estará no caminho certo para alcançar todo o seu potencial. E lembre-se sempre do nosso Provérbios de hoje, que nos ensina que a mudança começa por nós mesmos e que precisamos estar dispostos a aprender para mudar, para alcançar o nosso verdadeiro potencial. Agora, a chave fundamental para liberar todo o seu potencial é a fé. Acreditar em Deus é a base para alcançar os nossos sonhos e objetivos. E acreditar que Deus te deu um potencial tremendo. Você precisa acreditar nisso. Quando você confia no seu potencial que Deus te deu e tem fé em Deus, que te deu suas habilidades e talentos, pode enfrentar desafios com mais confiança e coragem. A fé é acreditar que é possível, mesmo quando tudo parece impossível. Quando temos fé em Deus, sabemos que Ele está do nosso lado e nos dará força e orientação de que precisamos para alcançar nossos objetivos. A fé nos dá esperança e nos ajuda a superar medos e inseguranças. Um exemplo bíblico de alguém que tinha muita fé é Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações,
Mas Abraão e sua esposa eram muito velhos para ter filhos. Mesmo assim, Abraão acreditou na promessa de Deus e teve fé de que Deus seria fiel à sua palavra. E Deus cumpriu sua promessa, e Abraão se tornou o pai de muitas nações. A vida de Abraão nos ensina que a fé é acreditar em Deus e confiar nos seus planos, mesmo quando não entendemos o caminho que Ele está nos levando. A fé nos dá a força e a coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Por isso a importância da fé para alcançar todo o nosso potencial. Comece a acreditar que Deus te capacitou para cumprir um propósito maior e confie em Deus para te ajudar a alcançar. A fé nos dá a força para enfrentar desafios e a coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho é difícil. Para desenvolver sua fé, é importante ter uma relação próxima com Deus. Isso significa buscar sua orientação e confiar em seus planos para a nossa vida. É preciso orar, ler a Bíblia, estar aberto a ouvir a voz de Deus. Quanto mais confiamos em Deus, mais forte nossa fé se torna. Um dos principais obstáculos para desenvolver a fé é o medo. Medo de errar, medo do fracasso, medo do que os outros vão pensar. Muitas vezes temos medo de tentar algo novo ou de enfrentar desafios, pois temos medo de falhar ou medo de desagradar os outros. Mas a verdade é que o fracasso faz parte do processo de aprendizagem e crescimento. E você não vai conseguir agradar a todos, especialmente quando estiver prosperando. Mas quando temos fé em Deus e em nossas habilidades, sabemos que podemos superar qualquer obstáculo que apareça ao nosso caminho. Para desenvolver sua fé, ore, peça a Deus orientação, peça para ajudá-lo em seu caminho. Lembre-se de Abraão, da sua fé inabalável em Deus e siga seu exemplo. Acredite em si mesmo e em seus sonhos e confie que Deus está ao seu lado para ajudá-lo a alcançá-los, desde que seus planos sejam agradáveis aos olhos de Deus. Isso significa caminhar dentro de princípios e valores. E lembre-se sempre do provérbio de hoje. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo quanto antes. Então não seja tolo, que mesmo sofrendo não muda. Olha, para falar a verdade, você nem precisa sofrer. É só olhar para o sofrimento dos tolos e aprender e não fazer igual. O próprio livro de Provérbios nos ensina, em Provérbios 19, 25, fere o escarnecedor e o simples tomará cuidado. Repreende o entendido e aprenderá conhecimento. Este provérbio sugere que, às vezes, é necessário punir um tolo para que os sábios possam aprender com isso e se tornarem mais sábios. Outra passagem semelhante pode ser encontrada em Provérbios 21, 11, que nos diz: quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando se instrui o sábio, ele recebe o conhecimento. Ambos os versículos enfatizam a importância de aprender com as consequências das ações e punição dos tolos. Quando você tem fé em Deus e acredita no seu potencial e em suas habilidades, você é capaz de alcançar coisas incríveis. Mas se você não acredita que Deus te capacitou, você terá grandes dificuldades para alcançar seus objetivos, mesmo que tenha muita fé em Deus. Para desenvolver sua autoconfiança, é preciso trabalhar em sua mentalidade e desenvolver um senso de propósito e significado. Pergunte a si mesmo: o que você quer alcançar em sua vida? E por que isso é importante para você? Quando você tem um propósito claro em mente, é mais fácil desenvolver a autoconfiança e acreditar em todo o potencial que Deus te deu. Então, anote isso e não se esqueça. Se você quer liberar todo o seu potencial, tenha fé em Deus e acredite que Deus te deu um grande potencial. Confie nisso. Acredite que você é capaz de alcançar coisas incríveis. Lembre-se de Abraão, da sua fé inabalável em Deus. Siga seu exemplo e esteja disposto a aprender e a mudar para alcançar o seu verdadeiro potencial. Para isso, cada dia você precisa conhecer melhor a sua fonte. Isso é essencial para liberar todo o seu potencial. Quando você conhece a sua fonte de suas habilidades e talentos, você pode usá-los de maneira eficaz para alcançar seus objetivos e cumprir sua missão nesta vida. A fonte de nossas habilidades e talentos é Deus. Ele nos criou com um propósito e nos deu habilidades e talentos únicos para cumprir essa missão.
Quando nos conectamos com Deus e buscamos sua orientação em nossa vida, podemos descobrir o verdadeiro potencial que Ele nos deu. Um exemplo bíblico de alguém que conhecia a sua fonte e as suas habilidades é Moisés. Deus escolheu Moisés para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Apesar de Moisés ser tímido e ter dificuldades para falar em público, Moisés confiou em Deus e seguiu sua orientação, e Deus lhe deu força e coragem para liderar o povo de Israel e enfrentar muitos desafios ao longo do caminho. Além disso, é importante lembrar que nossos talentos e habilidades não são apenas para o nosso próprio benefício, mas também para ajudar os outros. Quando usamos nossos talentos e habilidades para ajudar outras pessoas, estamos cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Ele nos criou para ser uma bênção para os outros e para fazer a diferença neste mundo. Nossos talentos e dons não é algo que podemos adquirir por conta própria, mas é algo que é dado por Deus. É um presente de Deus para nós e cabe a nós descobrir como usá-lo da melhor maneira possível. Pergunte a Deus qual é o propósito dele, o que ele tem para você e como seus talentos podem servir ao propósito de Deus. Quando você tem uma visão clara de sua missão nesta vida, pode usar seus talentos e habilidades de maneira muito mais eficaz e realizar coisas incríveis para honrar a Deus, para prosperar em todas as áreas e ajudar ao próximo. Lembre-se sempre disso e anote de novo para não esquecer: seus talentos e habilidades são um presente de Deus para você. Conheça a sua fonte de suas habilidades e talentos. Busque a orientação de Deus em sua vida e tenha uma visão clara da sua missão. Quando você usa seus talentos e habilidades da maneira correta, pode alcançar coisas incríveis e cumprir seu verdadeiro propósito e prosperar como nunca imaginou que poderia ser possível. E lembre-se sempre do Provérbios de hoje, 27 e 22, que nos ensina que a mudança começa em nós mesmos, que precisamos estar dispostos a aprender e a mudar para alcançar o nosso verdadeiro potencial. Olha, com fé em Deus, autoconfiança, uma visão clara de sua missão na vida, você pode liberar todo o seu potencial e alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para alcançar e colocar em prática todo o seu potencial. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.